Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos continuando aqui, né, com o banco de dados, agora com a utilização de Python, né? Aqui então vamos abrir, né, ou criar, né, um banco de dados e depois nós vamos criar as tabelas, né? Como que nós fazemos isso agora aqui em Python? E eu vou utilizar como base o SQLite, mas a gente poderia utilizar qualquer banco de dados, né? Funcionaria de forma muito semelhante a algumas alterações, mas é muito sutil, né? Vamos utilizar aquele mesmo modelo, então vamos criar essas 4 tabelas aqui que nós temos, né? Dentro funcionário, departamentos e competências, e depois a relação entre funcionários e competências, ok? Então vamos abrir o banco de dados. E aqui, né, uma dica, né? Quando você quer zerar o banco de dados, né, a gente pode importar o módulo OS e a gente pode fazer essa remoção condicional aqui. Então, se ele existir, a gente remove e aí a gente vai criar novamente o banco de dados. Quando nós fazemos só a conexão lá embaixo, né, o SQLite Connect e o nome do banco de dados, o que vai acontecer? Se ele existir, ele só vai abrir e os dados, as tabelas, tudo vai permanecer. Então aqui, essa estratégia é para a gente zerar. Então muito cuidado, né? Só utilize realmente quando você quiser zerar, né, o banco de dados, tá bom? Não utilize mais em nenhum momento depois nas próximas aulas, senão você vai ter que refazer todo o processo, tá bom, pessoal? Então vamos lá para o PyCharm. Só que antes, né, de fazer isso, a gente fez até aqui, né, o estabelecimento da conexão. E agora, né, depois que nós estabelecermos uma conexão, nós vamos ter que criar, né, um ponteiro, né, ou seja, um navegador, né, lá dentro do banco de dados. E esse navegador chama-se cursor, né? Então a gente vai criar um cursor, né, que nada mais vai ser um ponteiro, um navegador lá dentro da base de dados, do banco de dados, tá joia? Então a gente cria lá, basicamente utilizando o método cursor, tá bom? Mas utilizando a conexão que nós criamos, tá? Vamos fazer isso então. PyCharm. Então aqui vamos fechar esses dois arquivos aqui. Vamos criar um novo. Aqui a aula 152, é isso? Aula 152. Muito bem. Aqui então nós vamos fazer a importação, né? Import OS. Então nós temos aqui ó, o DB empresa DB, né? Então a gente vai importar o OS e vamos zerá-lo, né? Então os.remove e dentro do remove eu vou colocar exatamente o nome, né? Tá aqui empresa DB e if, né? os.pet.exist. Ele vai fazer isso se a empresa DB existir. Caso contrário, olha só, ele não vai fazer absolutamente nada, tá bom? Muito bem. Aí, então, se existir, ele basicamente remove. Muito bem. Aí a gente vai importar, né? Import. Poderia ter importado lá em cima, tá? SQLite. E agora aqui, nós vamos então estabelecer a conexão. SQLite.connect. E aqui a gente vai passar o nome, né? Empresa.db. Muito bem. E por fim, nós vamos criar então um cursor. Poderia chamar aqui cursor e tal. Aí o nome é o que mais lhe convier. Vou chamar de cur com ponto cursor. Olha lá. Pronto. Só isso cria basicamente o cursor ali dentro, tá? Muito bem. Vamos rodar aqui só para ver se eventualmente, efetivamente, ele está fazendo o que tem que ser feito, tá? Vamos salvar aqui e vamos executar. E está aqui, ó. Não teve nenhuma mensagem de erro. Eventualmente está aqui o DB, então acredito que esteja funcionando corretamente, tá bom? Muito bem. Agora, depois que nós criamos o cursor, é aqui então que nós vamos começar as brincadeiras legais, né? Então a gente vai agora criar uma primeira tabela. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, nós vamos fazer exatamente como nós fizemos lá naquele módulo, né, que nós vimos o SQL básico, né? Então, o comando do SQL, nós vamos repetir exatamente isso. Então, a gente vai guardar, por exemplo, numa variável aqui, né, numa string, né, chamada de expressão SQL, né, exatamente a expressão. Aqui, só para a gente recordar, né, o que é essa barra aqui, ó? Essa barra aqui, a barra invertida, né, ele vai indicar o final da linha, tá? E aí eu continuo na próxima linha, aqui, final da linha, só para não ultrapassar os 80 caracteres aqui da PEP, né? Que estabelece o padrão. Mas, né,
se você quiser fazer dessa forma, tudo bem. Mas existe uma forma um pouco mais elegante, né? Que é utilizar as 3 aspas aqui, ó. Então você abre com 3 aspas e aqui ele fecha com 3 aspas. E internamente aí você vai digitar exatamente como você digitava lá o comando SQL, né? Então você vai colocar da forma como você quiser aqui o comando SQL. Tem só que estar entre as aspas triplas, tá bom? Aqui, tá bom? Vamos fazer então dessa forma aqui que eu acho mais elegante, né? E depois que nós fizermos isso, a gente vai, utilizando o cursor, né? Nós vamos executar, né? Com o método execute, né? Esta expressão aqui. Basicamente isso. Vamos lá? Então, para o nosso PyCharm. Então aqui, né? Vamos criar aqui a expressão SQL, né? Expressão SQL. Poderíamos também ter um outro nome de variável aqui, fique à vontade. E aqui então eu vou colocar 3 aspas, olha só. Então aqui dentro dessas 3 aspas aqui, eu vou colocar exatamente o comando em SQL, olha lá, create table. Vou chamar de departamentos, né? A gente chama de departamentos. E aqui eu fecho, abro e fecho. E aqui dentro nós vamos criar então, ó lá, o ID, ele vai ser um integer. Lembra que tem que ser um integer. Para quê? Para que efetivamente not null. Aqui eu posso tanto colocar maiúsculo como minúsculo, né? Ele vai ser um primary key, né? Que mais? E aqui o nome. Então só para a gente ficar organizado aqui. Nome vai ser o quê? Vai ser um varchar de 20. E o varchar de 20, acho que nós colocamos como not null, né? Not null, ok? Muito bem, então tá aqui a expressão SQL, né? Exatamente como nós fizemos lá no módulo que nós trabalhamos, né? O SQL básico, né? E por fim, olha só, depois que nós fizemos a expressão aqui, basta executar. Então eu vou pegar o cursor, ponto, olha lá, execute, o método. E aqui eu vou passar como parâmetro, basicamente, a expressão SQL. Simples aqui, sim. Vamos salvar. Muito bem, aí é só executar, né? Então, vamos executar aqui, salvar, e vamos executar. E aconteceu um erro. Operação near nome. Ah, tá aqui, ó. Eu esqueci aqui da vírgula, né? Então, olha só. Então, a separação entre um atributo e outro, né? A gente tem que separar por vírgula, tá? Só não esqueçam disso. Vamos salvar de novo, vamos executar aqui novamente. E agora sim. Então, se a gente entrar lá no DB Browser, né, vamos ver se realmente ele criou essa tabela, né? Então, vamos aqui abrir, né, um banco de dados. E este banco de dados, ele está dentro do script. A gente criou aqui DB. Está aqui, ó. Vamos abrir. E está aqui, ó, o departamento criado com os 2 índices, exatamente, integer e varchar, né? Exatamente como nós queríamos, né? Aqui, vejam que não tem nenhuma outra tabela, tá joia, pessoal? Então vamos fechar aqui, né, o DB Browser, então está criado, ou seja, funcionou perfeitamente aqui. E agora, muito bem, né? Assim que nós executamos, né, vocês viram que deu certo, né, a execução desta expressão SQL, né? Então agora basta repetir para as demais tabelas, né? Então vamos voltar na apresentação. Então a gente tem essa tabela aqui que nós já criamos, né? E nós temos então a próxima que seria funcionários, né? Existe então exatamente o mesmo comando, né? SQL para criar. Nós temos ainda a tabela competências, né? Com o mesmo comando aqui, né? Que nós fizemos lá no SQL básico. E por fim a tabela de relacionamento, né? De funcionário competências, né? Também da mesma forma. Lá no PyCharm, né? Então a gente coloca né, comando por vez aqui. Então cria a tabela departamentos, executa. Aí eu já adiantei aqui, olha só, criei as outras, né, tabelas aqui, ó. Criei a tabela funcionários, né, exatamente com aqueles mesmos dados lá, executo. Por fim não, né, mais a tabela competências, executo. E por fim a tabela funcionários competências e executo, tá? Então vamos ver, vamos salvar aqui e vamos executar. Ele deu a sintaxe deu em auto-increment, né? Assim, ó, aqui no caso, né, o auto-increment aqui, vocês se lembram, né?
primeiro ele não executa, pelo menos no SQLite, né? Aqui nós temos que colocar aqui, olha só, ID e aqui auto-increment aqui dentro, né? Auto-increment aqui, ó. Tá ok? Então ele tem que seguir esta ordem aqui. Vamos salvar. Essa é uma particularidade do SQLite, né? Os demais bancos de dados funcionariam da mesma forma que nós digitamos anteriormente. Vamos salvar, executar. E agora sim, né, ele executou tudo corretamente, né? Então, executou todos os comandos, passou todos os comandos. Então, vamos lá, dar uma olhadinha no banco de dados. Vamos abrir. Então, aqui, ó, todas as tabelas aqui, ó, devidamente criadas, funcionários e funcionários competências. Ok, pessoal? Então é isso, né? Então já sabemos como criar tabelas e na próxima aula vamos aí sim fazer a população, né? Vamos popular essas tabelas aqui e como que a gente faz isso com o Python. Abraço, tchau!